Emma, capítulo 23. Harriet não se animara com essa visita. Meia hora antes da amiga ir apanhá-la na casa da Sra. Goddard, sua má sorte dirigiu-se justamente para o lugar em que naquele momento um baú endereçado para o reverendo Philip Elton White Hart Beth estava sendo erguido, a fim de ser colocado na carroça do açougueiro que iria transportá-lo para a entrega. Imediatamente, o mundo inteiro desapareceu diante de seus olhos, menos aquele baú. No entanto, ela foi. Quando chegaram à fazenda e Harriet desceu diante do largo e limpo caminho, forrado de cascalho, ladeado por macieiras, que chegava até a porta da frente, a visão do local onde fora feliz criou uma leve agitação em seu íntimo. Quando a carruagem se movimentou, deu para Emma reparar que sua amiga olhava ao redor com temerosa curiosidade, o que a fez determinar-se a não permitir que a visita se prolongasse por mais do que os combinados 15 minutos. Empregou esse tempo para visitar uma antiga criada que se casara e morava em Donwell. 15 minutos depois, ela se encontrava pontualmente diante da porteira branca e assim que a senhorita Smith foi avisada de que Emma chegara, saiu sem estar acompanhada por nenhum alarmante jovem fazendeiro. Harriet percorreu sozinha o caminho de cascalho, depois de se despedir com cerimoniosa educação de uma das senhoritas Martin, que a acompanhara até a porta. Por algum tempo, Harriet não conseguiu dizer nada de inteligível. Estava muito emocionada. Porém, Emma compreendeu o bastante para ficar ciente de que tipo aquele encontro fora e da espécie de dor que causara. A jovem vira apenas a Sra. Martin e as duas moças. Haviam-na recebido com certo distanciamento, quase com frieza, e nenhum assunto importante foi tocado. A conversa, limitando-se apenas a meras futilidades durante todo o tempo. Quando, por fim, em certo momento, a Sra. Martin dissera que tinha a impressão de que a senhorita Smith havia crescido. Surgiu um assunto interessante e o ambiente tornou-se mais cálido. Estavam na mesma sala em que ela e as duas amigas haviam medido suas alturas em setembro do ano anterior. As marcas feitas a lápis e as anotações ainda se encontravam na moldura da janela. Ele as fizera. Todas imediatamente haviam se lembrado com nitidez daquele dia, da hora, das pessoas presentes. Ficara evidente que tinham as mesmas sensações, a mesma saudade. Haviam crescido na mesma proporção. Harriet, desconfiava Emma, fora a que mais se dispusera a ser cordial, a sentir-se feliz, e pareciam a ponto de retornar à antiga amizade, ao bom entendimento que antes as unia, quando a carruagem chegou e tudo terminou. O tom da visita e sua brevidade haviam sido decisivos. Apenas 14 minutos para estar com amigas com as quais alegremente passara 6 semanas, menos de 6 meses antes. Foi impossível Emma não imaginar a cena, não sentir o quanto elas estavam magoadas e como Harriet sofria, o que era natural. Havia sido uma péssima ideia. Ela faria tudo, aceitaria qualquer coisa para que os Martin fossem de um nível social mais elevado. Eram pessoas tão dignas que, se estivessem um pouquinho mais acima na sociedade, seria o suficiente. Mas da forma que era, o que ela poderia fazer? Impossível. Não devia arrepender-se. Harriet e Robert Martin tinham de ficar separados. Mas o processo provocara muito sofrimento. Emma também sofria tanto a essa altura que sentiu necessidade de consolo e, a fim de consegui-lo, resolveu passar por Randalls antes de voltarem para casa. Sua mente estava cansada de pensar no Sr. Elton e nos Martin. Era absolutamente necessário que procurasse alívio em Randalls. Era uma boa ideia. Porém, ao chegar à porta da casa dos amigos, ouviu o senhor e a senhora não estão em casa. Os dois haviam saído juntos, e o criado disse que acreditava que poderiam ter ido para Hartfield. Isso é ruim, lamentou-se Emma, enquanto faziam o caminho de volta.
Com certeza iremos nos desencontrar deles. Que coisa mais irritante! Não me lembro de outra ocasião em que eu tenha me sentido tão desapontada. Deixou-se cair contra o encosto do banco para entregar-se aos resmungos ou reprimi-los, talvez um pouco de ambas as coisas, o que era a reação comum de uma disposição naturalmente bem-humorada. De repente, o cocheiro deteve a carruagem. Emma olhou e viu que haviam sido detidos pelo Sr. e a Sra. Weston, que se encontravam junto da carruagem e queriam falar com ela. Teve uma reação de alegria ao vê-los, e essa alegria aumentou ao ouvir o Sr. Weston dizer: Como vai? Como vai? Estivemos com o seu pai e ficamos felizes por ver que ele está bem. Frank vai chegar amanhã. Recebi uma carta dele hoje cedo. Nós o teremos conosco ao jantar amanhã. Com toda certeza. Hoje ele chegará a Oxford e virá para ficar uns 15 dias. Sei que vai ficar. Se ele tivesse vindo no Natal, não teria permanecido mais do que 3 dias. Por isso preferi que não viesse naquela ocasião. E agora é a melhor época para ele estar aqui. Tempo seco, estável. Vamos aproveitar a companhia de meu filho completamente. Tudo aconteceu da melhor maneira que poderíamos desejar. Era impossível resistir a tal novidade, impossível não participar da felicidade que iluminava o rosto do Sr. Weston e que era confirmada pelas palavras e atitude de sua esposa, menos febril e menos agitada, porém não menos feliz. Saber que ela considerava essa vinda certa era o bastante para Emma acreditar nela. Também e para fazê-la acompanhá-los, sinceramente, em sua alegria. Essa era a melhor maneira de reanimar uma pessoa abatida. O passado desagradável foi anulado pelo frescor e alegria anunciados pelo futuro. E no figurar de um momento, ela teve esperança de que, dali por diante, não se falaria mais no Sr. Elton. O Sr. Weston contou-lhe a história dos arranjos em Scombe, que haviam permitido que o filho viesse passar 15 dias com ele, assim como qual havia sido o caminho percorrido, como seria o caminho ainda a percorrer e o método de viagem. Ela ouviu, sorriu e felicitou-o. Logo levarei a Hartfield, prometeu o cavalheiro ao concluir o relato. Emma teve a impressão de ver a esposa dele tocar-lhe o braço ao ouvir isso, quando falou: É melhor continuarmos, Sr. Weston. Estamos retendo demais as meninas. Está bem, está bem. Estou pronto. Voltou-se de novo para Emma. Mas não fique esperando por um jovem cavalheiro refinado demais. Ouviu apenas a minha opinião a respeito dele, como sabe. Devo dizer que Frank não é nada de extraordinário. No entanto, os olhos do cavalheiro brilhavam enquanto ele dizia isso, mostrando exatamente uma convicção contrária. Emma demonstrou-se perfeitamente ingênua e inocente, dando uma dessas respostas educadas que nada significam. Espere-me amanhã pelas 4 horas, Emma, disse a Sra. Weston com certa ansiedade, falando em voz baixa apenas para Emma. 4 horas? Pode acreditar que ele chegará por volta das 3. A correção do Sr. Weston foi rápida e assim terminou o feliz encontro. O ânimo de Emma elevara-se de maneira a fazer com que se sentisse quase feliz. Tudo assumira cores diferentes. James e seus cavalos já não lhe pareciam vagarosos como antes. Quando olhou para Seb à beira da estrada, pensou que o filho pródigo não tardaria a chegar. E quando voltou-se para Harriet, viu no rosto dela algo como as sombras de um terno sorriso, que a fez pensar na primavera. No entanto, a pergunta que sua jovem amiga fez não augurou nada de bom. O Sr. Frank Churchill passará por Bath ao vir de Oxford? Nem a tranquilidade, nem a geografia poderiam ser oferecidas ao mesmo tempo, mas Emma já estava com ânimo bastante para concluir que era possível alcançar uma e oferecer a outra no tempo certo. Chegou, por fim, a manhã do grande dia, e o filho do Sr. Weston não foi esquecido às 10, às 11, às 12 horas, uma vez que Emma esperava ver a amiga às 4 da tarde. Minha querida e ansiosa amiga,
dizia ela no monólogo mental, enquanto saía do quarto e descia a escada. Sempre preocupada ao máximo com o bem-estar dos outros e esquecendo-se do próprio, posso vê-la em toda sua discreta inquietação, indo várias vezes ao quarto destinado a Frank Churchill para ter certeza de que tudo está em ordem. O relógio bateu 12:00 enquanto ela atravessava o hall, sempre sem deixar de falar consigo mesma mentalmente. 12:00. Não vou deixar de pensar em você nas 4 horas que faltam. Talvez amanhã, a esta hora, ou um pouco mais tarde, os 3 possam estar aqui. Tenho certeza de que eles irão trazê-lo cedo para cá. Abriu a porta da sala e viu 2 cavalheiros sentados com seu pai, o Sr. Weston e o filho. Tinham chegado havia apenas alguns minutos e o Sr. Weston acabara de explicar que Frank se encontrava adiantado um dia em seu programa de viagem. O pai dela perdia-se em suas civilizadas demonstrações de boas-vindas e cumprimentos quando Emma entrou para receber sua parte da surpresa e de prazer ao ser apresentada. O Frank Churchill, tão falado, que despertara tanto interesse, ali estava diante dela. Foi-lhe apresentado, e Emma achou que os louvores feitos a ele haviam ficado aquém da verdade. Era um jovem cavalheiro muito bem apessoado, tinha altura, aparência, porte excepcionais, e seu comportamento era muito semelhante ao do pai em vivacidade e alegria. Parecia inteligente e sensível. Ela sentiu imediatamente que poderia gostar dele. Os modos de Frank Churchill eram calmos e descontraídos, indicando excelente educação e tal franqueza ao falar que a convenceram de que ele pretendia tornar-se amigo dela e que isso logo iria acontecer. O jovem cavalheiro chegara a Randalls na noite anterior. Emma gostou de ver que ele teve pressa em chegar, por isso alterou seus planos, partindo antes, viajando por mais tempo e mais depressa, a fim de ganhar 12:00. Eu lhes disse ontem, exultava o Sr. Weston. Eu disse a todos que ele estaria aqui antes do horário determinado. Lembrei-me de que eu costumava agir assim, não sossegava enquanto não saísse em viagem. Não conseguia evitar de viajar mais depressa do que havia planejado, e o prazer de chegar antes que começasse a me esperar era tão grande que compensava todos os esforços para consegui-lo. É um grande prazer quando se consegue algo que se propôs, considerou Frank Churchill. Se bem que eu não faria tanto esforço para chegar a qualquer casa, mas faria qualquer coisa para chegar logo ao lar. A palavra lar fizera o pai olhá-lo com grande prazer. Emma percebeu imediatamente que o jovem cavalheiro sabia como ser agradável, e esta convicção aprofundou-se com o que veio a seguir. Ele gostara muito de Randalls, considerava uma casa agradavelmente bem planejada. Não achava que era assim tão pequena. Admirava sua localização, bem como a viagem até Highbury, a própria Highbury. Hartfield ainda mais. Confessou sentir pelo campo interesse que nada, a não ser o próprio campo, pode despertar, e demonstrou grande curiosidade em conhecê-lo. No átimo de desconfiança, passou pela cabeça de Emma a questão de pôr que ele jamais havia satisfeito tal interesse antes, mas mesmo que fosse uma afirmação falsa, era bastante lisonjeira e fora dita de maneira muito agradável. Os modos dele não tinham o menor indício de exagero. Agia e falava como se de fato se encontrasse em estado de incomum deslumbramento. Os assuntos abordados foram, em geral, aqueles que se discutiam durante uma apresentação. Ele fazia perguntas. Ela cavalgava? Havia bons passeios a se fazer? Tinham muitos vizinhos? Será que havia uma sociedade considerável em Highbury? Havia várias casas muito bonitas na cidade? Davam bailes? Era uma sociedade em que havia muita música? Depois de satisfeita a curiosidade nesses pontos e tendo conhecimento entre eles avançado proporcionalmente, Frank Churchill conseguiu encontrar uma oportunidade, enquanto os 2 pais conversavam entre si, de mencionar sua madrasta, e falou nela com tão comovente estima, tão cálida admiração, tanta gratidão pela felicidade que ela dava ao pai dele,
da recepção calorosa que lhe fizera, que deu uma prova adicional de como sabia agradar e de que ele achava que valia a pena agradar a ela, Emma. Não disse uma palavra a mais em louvor da Sra. Weston do que Emma sabia que ela de fato merecia. No entanto, ele não podia ter muito conhecimento a respeito. Era evidente que percebia até onde podia ir para agradar, porém não podia saber muito mais. O casamento de meu pai, disse o Sr. Frank, foi sua atitude mais certa. Os amigos devem regozijar-se por isso, e a família da qual ele recebeu tal bênção deveria ser considerada por ele credora de sua mais alta obrigação. Frank Churchill chegou perto de agradecer a Emma pelas qualidades da senhorita Taylor, sem dar, no entanto, impressão de esquecer que no desenvolvimento natural das coisas era de supor que a senhorita Taylor havia formado o caráter da senhorita Woodhouse, e não que a senhorita Woodhouse influenciara o caráter da senhorita Taylor. E, por fim, como se resolvesse qualificar sua opinião completa e claramente, passando levemente ao redor deste assunto, contou quanto se surpreendera diante da beleza e juventude da madrasta. Eu estava preparado para encontrar uma dama elegante, de maneiras agradáveis, explicou ele, mas confesso que, consideradas todas as coisas, não esperava mais do que uma senhora de certa idade, razoavelmente bem apessoada. Nunca imaginei que iria encontrar uma mulher jovem e bonita como a Sra. Weston. O senhor não pode ver na Sra. Weston mais perfeições do que eu vejo, replicou Emma. Se quisesse dizer que pensou que ela tivesse 18 anos, eu ouviria com prazer, mas ela estaria pronta para brigar com o senhor se o escutasse. Nunca deixe desconfiar de que ela falou nela como uma mulher jovem e bonita. Espero, respondeu ele. Na verdade, tenho certeza, com uma reverência galante, de que, ao conversar com a Sra. Weston, saberei a quem posso lisonjear sem o perigo de ser extravagante. Emma imaginou se a suspeita que lhe ocorrera de que os demais esperavam que algo acontecesse quando eles se conhecessem, também passara pela mente do Sr. Frank Churchill, e se os cumprimentos dele deveriam ser considerados sinais de aceitação ou indícios de desafio. Teria de passar mais tempo com ele para compreender seus hábitos, mas por enquanto achava-os agradáveis. Não tinha dúvida de que o Sr. Weston também pensava nessas coisas. Percebera várias vezes seus olhos rápidos passarem por eles como expressão de felicidade. Além disso, Emma tinha certeza de que, quando não os olhava, o cavalheiro os ouvia com a maior atenção. A perfeita ausência de qualquer pensamento desse tipo em seu pai, a total deficiência dele em perspicácia ou suspeita, era muito oportuna. Felizmente, o Sr. Woodhouse estava tão longe de aprovar um casamento quanto de prevê-lo. Embora jamais apoiasse qualquer casamento, o velho cavalheiro ao menos nunca sofrera com antecedência a respeito de qualquer um deles. Dava a impressão de que ele não podia pensar mal o suficiente do bom senso de duas pessoas a ponto de acreditar que elas pretendiam se casar, a menos que houvesse provas do contrário. Emma abençoava essa feliz cegueira. Assim, sem o obstáculo de uma simples suspeita inquietadora, sem nem sequer um olhar a qualquer possibilidade de uma possível deslealdade de seu convidado, seu pai podia dar largas à sua bondosa civilidade com solícitas indagações sobre as acomodações do Sr. Frank Churchill durante a viagem, sobre os tristes demônios que o haviam espreitado da beira das estradas durante 2 noites e expressar uma genuína, pura ansiedade por saber se ele realmente escapara de apanhar um resfriado, embora não acreditasse que isso pudesse ser afirmado com certeza, ao menos não sem mais uma noite de descanso. Passado um tempo razoável de visita, o Sr. Weston dispôs-se a retirar-se. Precisava ir, tinha negócios a tratar na Crown sobre seu feno e várias encomendas da Sra. Weston para pegar na Ford. Porém, como ninguém mais tinha pressa a não ser ele, todavia seu filho, bem educado demais para atender à insinuação,
levantou-se imediatamente, dizendo: já que o senhor precisa ir cuidar de obrigações, vou aproveitar a oportunidade para fazer uma visita que teria de ser feita um dia ou outro e que pode muito bem ser feita agora. Tive a honra de conhecer uma vizinha da senhorita, voltando-se para Emma, uma jovem dama que reside próximo de Highbury, da família de nome Fairfax. Creio que não terei dificuldade para encontrar a casa dela, embora Fairfax não seja o sobrenome das parentes dessa senhorita que moram aqui. Parece-me que é Barnes ou Bates. A senhorita conhece uma família com este nome? Claro que conhecemos, animou-se o pai dele. A senhora Bates. Passamos pela casa dela e vi a senhorita Bates à janela. Claro, você está se referindo à senhorita Fairfax. Lembro-me de que soube que a conheceu em Weymouth. É uma excelente jovem. Sim, vai visitá-la. Não há necessidade de fazer essa visita nesta manhã, retrucou o jovem cavalheiro. Outro dia também estará bem, mas houve um grau de amizade em Weymouth que... Oh, vá hoje mesmo. Não adie a visita, o que é certo deve ser feito logo. No entanto, devo fazer uma advertência, Frank. É preciso dedicar a ela toda a atenção possível aqui. Você a viu com os Campbell, dos quais a senhorita Fairfax parecia-me igual, mas aqui ela mora com uma avó muito pobre, que mal tem com que viver. Se não for visitá-la logo, poderá parecer uma falta de consideração. O filho demonstrou-se convencido. Ouvi falar de que a havia conhecido, comentou Emma. Ela é uma jovem muito elegante. Frank Churchill concordou apenas com um suave sim, que a fez duvidar de que pudesse haver uma verdadeira concordância. No entanto, deveria haver uma espécie bem diferente de elegância aceitável no mundo da alta sociedade, se Jane Fairfax era vista como apenas ordinariamente elegante. Caso o senhor não tenha se impressionado especialmente com a senhorita Fairfax ao conhecê-la, continuou ela, creio que hoje isso vai acontecer. Irá vê-la melhor, irá ouvi-la. Não, creio que não ouvirá muito, porque a tia dela jamais dá paz à própria língua. Conhece a senhorita Fairfax, senhor? Perguntou o Sr. Woodhouse, sempre o último a participar da conversa. Então deixe-me garantir-lhe que irá considerá-la uma jovem muito agradável. Ela encontra-se aqui em visita à avó e à tia, senhoras muito boas. Eu as conheço durante minha vida inteira. Tenho certeza de que elas irão gostar muito de conhecê-lo e um de meus criados poderá acompanhá-lo para mostrar-lhe o caminho. Meu caro senhor, de jeito nenhum. Meu pai poderá me indicar o caminho. Mas seu pai não precisa ir tão longe. Ele vai apenas até a Crown, quase do outro lado da estrada. Há muitas casas na cidade, o senhor poderá perder-se. Os caminhos são enlameados, a não ser que o senhor pegue a trilha para pedestres. Meu cocheiro poderá ensiná-lo a chegar lá pelos melhores caminhos. O Sr. Frank Churchill recusou o oferecimento mais uma vez, mantendo-se o mais sério que podia, e o pai deu-lhe apoio a interferir. Meu bom amigo, não é preciso. Frank sabe reconhecer uma poça de água quando a vê e da Crown ele chegará à casa da Sra. Bates num pulo. Enfim, o Sr. Woodhouse permitiu-lhes que fossem embora sozinhos e com um cordial aceno de cabeça de um, uma gentil reverência do outro, os dois cavalheiros retiraram-se. Emma ficou contente com aquele primeiro contato e dali por diante poderia pensar no Sr. Frank Churchill, em Randalls, a qualquer hora do dia, sentindo confiança na felicidade dos amigos.